Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa caminhada neste universo chamado empreendedorismo. Podemos prosseguir? Então vamos lá. Este é mais um capítulo do nosso curso e tem como objetivo construir, de forma simples e fácil, uma linha evolutiva de como o empreendedorismo se desenvolveu ao longo do tempo, observando os impactos e os efeitos na sociedade humana. O ser humano começa a empreender quando passa a conhecer o clima e dominar as técnicas de agricultura e de pecuária, de subsistência. A fixação dos grupos humanos e a apropriação da terra possibilitou o surgimento da propriedade privada. Foi nesse momento que o ser humano identificou a oportunidade de poder trocar aquilo que era excedente produzido por aquilo que faltava para a sua sobrevivência. Mesmo que a ideia de empreendedorismo não tenha sido formulada naquele instante, pois estou falando aqui das épocas remotas, da época que o homem começou a sair da idade da pedra para chegar nesse momento, podemos compreender na atualidade e identificar elementos suficientes que caracterizam este processo. Então vamos fazer uma comparação com a última definição que vimos no vídeo anterior, o que é empreendedorismo. Vamos recordar esse conceito e fazer essa comparação para entender como ele se aplica um conceito tão atual a uma época tão remota? Empreendedorismo é a capacidade de identificar oportunidades ou problemas. E qual que seria o problema? Seria a sobrevivência. De desenvolver soluções adequadas. Quais seriam essas soluções? Plantar. Investir recursos. Quais recursos? Os alimentos acumulados. Na criação de algo que contribuía de forma inovadora e positiva para as pessoas. E qual seria essa contribuição? Poder trocar o excedente por aquilo que me faltava. Viram como uma definição atual se aplica a fatos ocorridos num passado tão distante? É interessante, não é? Muito bem, estamos apenas no início de uma longa caminhada. Vamos seguir? Agora vamos ver as civilizações antigas. Podemos citar entre tantas os egípcios, os gregos e romanos. Podemos observar um ponto comum entre elas, a existência de uma visão empreendedora. A visão empreendedora das civilizações antigas está diretamente relacionada ao fato que o trabalho era centralizado e voltado à construção das cidades, de palácios, monumentos, edifícios públicos e templos, e também em especial as questões relacionadas à manutenção do domínio do poder do império. É importante lembrar que na civilização greco-romana, em função da existência da propriedade privada, originárias dos períodos de revolução agrícola, foi possível estabelecer a divisão de classes sociais, bem delimitadas, entre proprietários e não proprietários. Avançando mais um pouco, chegamos à Idade Média, período mais longo da nossa história. A queda do Império Romano e as invasões bárbaras marcaram o início da Idade Média, por volta dos séculos 3, 5. A instabilidade e a insegurança provocada por essas invasões bárbaras fizeram com que os moradores das cidades se deslocassem para o campo. Vou dar um exemplo aqui que talvez vocês não saibam. Na cidade de Veneza, que hoje conhecemos, por ser uma cidade construída em cima de uma laguna, originalmente as pessoas moravam em Mestre. Quando ocorreu as invasões bárbaras, os moradores de Mestre foram para as lagunas e construíram suas casas. Por quê? Porque eles sabiam que os bárbaros não dominavam as técnicas de navegação. Então, no momento que eles estavam numa ilha, eles estariam mais seguros. E o que eles fizeram? Esvaziaram essa cidade e quando eles passaram, eles não tinham nada mais para roubar. Passaram direto mantendo todo o que eles tinham construído. Muito bem. Mas nesse período, então, as pessoas saíram dos meios urbanos e voltaram para o campo, na tentativa de proteção. E a Europa atravessou um longo período de ruralização, a valorização do campo e o fortalecimento dos proprietários das terras. Surgiam assim, então, as estruturas feudais. Os proprietários das terras eram chamados de senhores feudais, enquanto aqueles que trabalhavam ali em troca da sua proteção eram chamados de vassalos. O tempo passa e no século XVII, a estabilidade e a segurança são restabelecidas. A produção agrária cresce e, devido ao uso de novos artefatos e de novas técnicas de produção, a população também cresce e provoca um novo movimento de retorno às cidades abandonadas, marcando assim o início da crise do feudalismo.
A atividade artesanal, então, destinada inicialmente à produção agrícola, evolui. Os moradores das cidades, ou burgos como eram conhecidos, né, naquela época, eles tinham algumas novas necessidades. Eles precisavam de alimento, roupas, de utensílios. E para atender essas necessidades, surgiram as corporações de ofícios. Pela primeira vez, a palavra francesa empreendedor, que já vimos na aula anterior, é usada então para conceituar aquele indivíduo que intermedia ou está entre uma situação assumindo risco em troca de apropriação do lucro. O crescimento urbano influenciou também o renascimento comercial. O crescimento das atividades mercantis implicou na ampliação e na circulação de mercadorias provenientes do Oriente. Com o objetivo de descobrir novas rotas de navegação para as Índias e assim abastecer o mercado europeu com as especiarias, surgiram os primeiros empreendedores na área de navegação. Uma empresa muito conhecida que já estudamos na nossa época de escola, né? Quando fazíamos história da humanidade, é a Companhia Oriental das Índias, ou a Companhia Holandesa. Bem, pessoal, chegamos então ao final da primeira parte dessa história, que não termina por aqui. Ainda temos muitos momentos históricos para lembrar e para compor a nossa compreensão sobre o nosso tema atual. Aguardo por vocês. Até lá!